última técnica que a gente precisava relembrar é a superposição. A superposição, o que que é, pessoal? É a gente analisar a influência de cada componente, no caso, os componentes ativos, né? Fonte de tensão, fonte de corrente, não os passivos, né? Resistores, capacitores são passivos, né? Mas os ativos. Então, a gente vai calcular a influência uma determinada variável em função de cada fonte separadamente e depois somar. Então, a gente pode, sempre, em qualquer resolução, a gente pode utilizar superposição, tá? Por exemplo, nesse caso aqui, a gente pode calcular a corrente, a tensão, vamos supor aqui, a tensão VC. Como que a gente faz? A gente pode fazer malhas, a gente pode fazer nós, ou a gente pode fazer ambas essas coisas, malhas ou nós, analisando uma fonte de cada vez, em vez de analisar as duas fontes ao mesmo tempo. Como que eu faço? Primeiro, eu devo escolher uma das duas e excluir a outra. Vamos supor que eu comece pela 1. Excluo aqui, calculo o VC. Aí do jeito que eu quiser, por malha ou por nó. E depois eu vou fazer o quê? O contrário. Eita. Só um pouquinho. Nossa, ficou tudo preto aqui. Deu, acho que voltou aí para vocês também, né? Deu um apagãozinho. Não sei o que tá acontecendo. Ontem também deu isso. Aí, pessoal, calculei o VC para a fonte 1, certo? E depois vou lá, excluo a 1 e calculo o VC só tendo essa fonte 2. Posso sempre fazer isso se eu quiser, tá? Mas esse estudo ele é bastante interessante para quê? Para quando nós tivermos influência de frequências diferentes. Como assim? Frequências diferentes, pessoal? Olha só, principalmente para circuitos que possuem influência de mais de uma fonte dependente, de mesma frequência ou de frequências diferentes, como eu comentei. Se eu tiver fontes com frequências diferentes, eu sou obrigada a usar superposição, tá, pessoal? A gente tem que usar superposição. Por quê? Quando nós transformamos para fasor, lembra? O fasor, ele tem uma amplitude e um ângulo, né? Aparece a frequência aqui pra gente? Não aparece, né, pessoal? Então, se aqui eu tiver, né, um seno com uma frequência 50 Hz e aqui um V2 com um seno com uma frequência 100 Hz, eu não posso simplesmente transformar os dois para fasor e calcular a influência aqui da minha variável de interesse, por exemplo, o Vx, como a gente fez antes ali, tá? Não posso. Eu tenho que calcular a influência de uma frequência, depois somar com a influência da outra frequência. Somatório no tempo, tá? É isso que eu escrevi aqui no próximo slide para vocês, ó. Como que eu faço? Fontes em corrente alternada que possuem a mesma frequência. Então, se elas tiverem a mesma frequência, eu posso calcular a influência das fontes independentes separadamente e somar. Ok? E se eu não tiver a mesma frequência, eu também vou somar, mas apenas no domínio do tempo, tá? Então aqui, pessoal, coloquei aqui no slide escritinho para vocês, tá? Se tiver a mesma frequência, posso calcular a influência da minha variável, né? Separadamente e depois somar. Eu posso somar, se tiver a mesma frequência, eu posso somar os fasores, ok? Então, vamos supor assim. Deixar bem claro isso, porque isso sempre dá dúvida. Vamos supor que eu esteja calculando o Vx aqui, tá? Vou manter a fonte 1, tá aqui no meu desenho à direita, e vou calcular o Vx. Vx. Vou até chamar o Vx de Vx1, ok? Então, vou fazer duas malhas aqui, vou fazer nós o que eu quiser e encontrar Vx1, certo? Que é Vx com a influência
da fonte V1, beleza? Aí depois eu vou fazer o contrário. Vou anular a fonte V2, a V1, desculpa, tá aqui, ó. Deixa eu botar o apontador. Vou anular a fonte V1 e manter a fonte V2 e calcular o meu Vx. Vx, vou chamar até de Vx2, ok? Aí, para eu calcular o meu Vx total, que é o que eu quero, aqui, ó, Vx, o que eu vou fazer? Posso, se tiver a mesma frequência, ou seja, se aqui, por exemplo, for um seno com uma frequência de 10 Hz, e aqui for um seno com frequência de 10 Hz. Aí, gente, mesma frequência, eu posso somar V1 mais V2. Posso, ok? E Vx de t vai ser o meu resultado final, tá? Vai ser amplitude seno de 2π vezes 10. Por que 10? Porque a minha frequência era 10, ok? Mais um ângulo φ que vai ter ali do resultado de Vx, ok? Posso fazer isso, se tiver a mesma frequência. Se eu tiver aqui, pessoal, uma fonte CC, posso somar? Posso somar os fazores? Quero ver se alguém me responde. Se eu tiver aqui uma fonte CC, uma fonte contínua. Vamos supor que aqui eu tenho uma fonte contínua de série aqui. Vocês acham que poderia ou não? Pode responder, não tem problema se errar. 5 volts, isso aqui. Pessoal, acho que vocês ficaram na dúvida, né? Se eu tiver uma fonte, uma outra fonte contínua aqui, qual que é a frequência de uma tensão contínua? Zero. 0 Hz, tá, pessoal? Então, a frequência é diferente, ok? Então, eu não posso somar aqui, vamos supor que deu 10 com ângulo 50. Estou inventando aqui um exemplo, tá, pessoal? Eu posso pegar e somar aqui mais 10, ficar 20 com ângulo 50? Não posso, de jeito nenhum, tá, pessoal? Não posso somar fazor com tensão assim. Ficaria aqui somado a influência do Vx, né? Tenho que calcular mais a influência com esses 5 volts daqui. Teria que calcular um terceiro Vx, tá? Excluir todos os outros dois e calcular um terceiro Vx. Se eu tiver 10 fontes ali, eu posso fazer 10 superposições, tá? E se as frequências forem diferentes? Já adiantei ali para vocês. Frequências diferentes. Ou seja, aqui eu tenho um seno com frequências 10 Hz, vamos botar o mesmo que estava antes. E aqui eu tenho um seno com frequência 1000 Hz. Aí, o que eu vou fazer? Ver se vai. Vou calcular, vamos supor que eu ainda queira calcular o Vx, né? Vou calcular a variável que for a pergunta, tá? O que eu tiver interesse para uma determinada aplicação. Então, eu vou lá e calculo o meu Vx1. Vai ser o valor da tensão influenciada por V1 apenas. Observe aqui que V2 saiu fora. E aqui, vou calcular o meu Vx2. Excluo 1 e mantenho o V2 aqui embaixo. Tranquilo? Aí, como que vai ficar, pessoal?
que eu escrevi aqui? Ó? Calcular a influência das fontes independentes separadamente e depois somar apenas no domínio do tempo. Ou seja, como que eu faço? Calculei o Vx1. Deu, um exemplo, 5 com ângulo 10 graus. Se eu passar para o domínio do tempo, vou passar para o domínio do tempo. Preciso de espaço aqui. Deixa eu parar aqui. Então, eu tenho Vx1 do tempo, tá? Vou passar o Vx1 para o domínio do tempo. Como que vai ficar? Raiz de 2 de 5 vezes 5, né? Raiz de 2 vezes 5 para passar para o domínio do tempo. Seno. Qual que era a frequência do V1? A gente colocou no exemplo de 10 Hz. Então, 2π vezes 10, então ficaria 20π, né? T, mais o ângulo. Qual que é o ângulo ali? No exemplo é 10 volts, ok? E calculei o meu Vx2, fiz todas as minhas contas, deu, sei lá, 15, com ângulo menos 30 graus. Esse foi o resultado que eu encontrei. Posso somar aqui? Posso somar 5 com ângulo 10 mais 15 com ângulo 10? Não, não posso. Não posso. Por quê? Porque esses senos, eles têm frequências diferentes, ok? Então, aqui, pessoal, é um fasor que é resultado de uma frequência de 10 Hz. Aqui é um fasor que é resultado da influência de uma tensão V2 aqui que tem 1000 Hz. Então, não posso somar, não vai dar 20 com ângulo aqui, ou então, né, se somar para polar e somar, não vai dar, tá? Não pode. Então, como que eu faço para mostrar o resultado, então, pessoal? Eu faço aqui, pessoal, por tempo, Vx2 de t, igual que raiz de 2 vezes 15, dá para ver o resultado, né? Multiplica no calculador aqui. Seno 1000, então é 2π vezes 1000, 2000π, né? T, qual que é o ângulo ali? Menos 30 graus. Tá muito ruim aí para você? Em volts, tá? Que pequenininho. Então, Vx, vou colocar aqui em cima. Vx de t é o que, pessoal? 5 raiz de 2 seno de 20 π t mais 10 graus mais 15 raiz de 2 seno de 2000π t menos 30 graus. Tudo isso é em volts. E eu deixo assim, pessoal. Eu simplesmente vou somar assim. Por quê? Porque esses senos, eles têm frequências diferentes. Então, eu não posso somar aqui 20 raiz de 2 seno de quê? Qual frequência que eu escolheria, né? Nem dá. Quer ver? Vou olhar, vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui é importante vocês olharem aqui, ó. Vou mostrar ali no... Botar minha tela inteira. Para vocês entenderem bem isso, que é muito importante. Estou mostrando aqui minha tela inteira, já vai entrar. Vocês podem entrar aqui a Wolfram Alpha. wolframalpha.com. Wolfram com W. Wolfram. Ah, tá aqui, ó, grandão. Wolfram Alpha. Pegar. Se eu vou colocar aqui seno de 10t. Aqui eu vou botar o ômega direto, tá? Para facilitar minha vida. Não tem que escrever pi. Mais 10 graus. Vou colocar aqui, ó.
Vai aparecer para vocês aí. Seno de 10t mais 10. É esse seno aqui, ok? Repare aqui. O seno foi deslocado um pouquinho aqui para a esquerda, né? Não está exatamente 10. Beleza. Agora eu vou colocar aqui seno de 1000t. Meu ômega aqui eu estou escolhendo 1000. Mais 100 graus, por exemplo. O que vai acontecer? Ó, ele tem um seno com uma frequência diferente, ok? Agora vamos colocar aqui. Seno de 1000t mais seno de 10t. Não vou nem colocar o ângulo para vocês perceberem. Seno de 1000t mais seno de 10t. Ou seja, um seno que possui uma frequência angular ômega de 1000 e um seno que possui uma frequência angular de 10. Ômega é igual a 10 radianes por segundo. O que fica? Olha só o que fica, pessoal. Estão vendo que não é um seno? Tá vendo que é uma forma de onda totalmente diferente? Se eu somar aqui, olha só, vamos supor que vocês quisessem somar, né? Vamos supor aqui, seno de 100t mais seno de 10t. Vamos supor que seja 2 seno de, sei lá, 1010t. Vamos supor que vocês achassem que tivesse que somar, né, as amplitudes e as frequências. Reparem que vai dar uma outra coisa totalmente diferente. Vai me dar o quê? Um seno normal, ok? Com uma frequência angular aqui de 1010 radianes por segundo. Então, pessoal, somar senos de frequências diferentes não me dá como resultado um seno puro, tá? Ele me dá um resultado que Dx agora, mas tanto faz. Somei 3 senos aqui com frequência angular aqui diferente. Olha só o resultado. Estão enxergando aí na tela? Vocês podem até abrir o Wolfram para vocês verem. Tá vendo que vai me dar um somatório aí? Totalmente diferente, que não é um seno. Perceberam? Que não pode somar senos de frequências diferentes, que não resulta num seno de uma frequência só. Poder somar pode, né? Olha só, o somatório desse aqui, só que a gente não consegue desenhar isso, né? E a gente não vai ter aqui, né, por exemplo, um seno só, beleza? Isso é um resultado numérico aí que a gente não consegue descrever aqui na mão como um seno apenas. Claro, pessoal, ficou claro isso? A gente vai fazer um exemplo numérico aqui, mas ficou claro que não pode somar os fasores de frequências diferentes, somar ali, somar aqui, por exemplo, que eu falei aqui, ó. Não posso somar 5 com ângulo 10 com 15 com ângulo de menos 30. Perceberam que eu não posso somar porque o resultado não vai ser um seno? Pessoal, vou seguir adiante, tá? Ninguém me respondeu, mas qualquer coisa vocês perguntem, ok? Ó. Então, dei um exemplo aqui para vocês, ó. É um exemplo exatamente o que a gente viu antes, tá? Porém, eu dei os valores numéricos aqui para a gente fazer os cálculos. Então, olha só, V1 é 10 seno de 100t mais 30 graus e V2 é um cosseno de 50t volts, ok? Então, a primeira coisa, passar para o domínio fasorial. Além disso, né, dei os valores de resistência, R1, R2, e dei a capacitância. E pedi para calcular qual que é a tensão em cima do capacitor. Primeira coisa é passar pelo domínio fasorial. Então, passar aqui V1 para fasor. Então, amplitude é 10, fica 10 sobre raiz de 2 com ângulo 30. Aqui, amplitude é 1, então fica 1 sobre raiz de 2. Porém, né, passei de cosseno para seno.
Lembrando que seno é isto, cosseno é isto, ok? Então, se eu somar aqui 90 graus, eu passo do azul para o vermelho, ok? Então, antes aqui era 0 graus, agora é 90 graus. Se tivesse aqui um ângulo, iria somar com 90 ali também, ok? Beleza. Então, defini as tensões. Agora, as impedâncias. As resistências são exatamente iguais as impedâncias são exatamente iguais às resistências, já estão em ohms. E a impedância do capacitor, como que fica? Ó, é menos J sobre ômega C. C vale 0,1 farad, ok? Farad. 0,1 farad. Ômega vai variar? Ômega, uma hora é 100 e ômega, outra hora é 50. Então, eu vou ter que fazer dois cálculos de ômega, tá? De dizer C. Um para ômega igual a 100, outro para ômega igual a 50. Então, deixa ele assim por enquanto. Vamos fazer, então, a análise utilizando superposição. Primeiro, vamos começar com o V1. Então, o que a gente faz? Mantém o V1 e exclui o V2. Lembra que o V2 estava aqui na direita? Ó, o V2 estava aqui na direita. Ó. O V2 está aqui, então cancelei porque eu só quero achar o VC com influência do V1. O V1 tinha ômega igual a 100 radianos por segundo. Então, vou calcular o ZC1. Então, é menos J10 sobre 100. Vai ficar menos J sobre 10, que é a mesma coisa que menos J 0,1, ok? E o V1 deixa ali. Usei nós para resolver essa questão, tá? Então, aqui, ó, fiz corrente entrando igual a corrente saindo. Então, V1 menos VC, deixa eu até escrever ali VC, que faltou. VC. Então, V1 menos VC sobre ZR1 vai ser igual ao quê? VC menos 0 sobre ZC, é essa corrente aqui que vem para baixo. E a corrente que passa pela resistência R2 é VC menos 0 dividido por ZR2. A tensão é 10 sobre R2 com ângulo 30, a tensão V1. VC é o que eu quero encontrar, então vou substituir tudo o resto. ZR1 vale 10, ZC vale menos J0,1 para a frequência de 100 ohms. Lembra que a impedância do capacitor varia com a frequência. Então, tá aqui, menos J0,1 e VC sobre 5, porque R2 vale 5. Aí, aqui, o que eu fiz? Só ajeitei aqui, tirei os denominadores, né, pessoal? Então, aqui, 10 raiz de 2 dividido por 10 vai dar 1 sobre raiz de 2 com ângulo 30. Menos VC sobre 10 é menos porque já está aqui, né? Então, 1 sobre 10 é 0,1, igual. Aqui é 1 sobre menos J 0,1. 1 sobre 0,1 dá 10, então tem 10 aqui. O menos J, quando passa para cima, fica positivo, né? Então, mais J 10. E aqui, 1 sobre 5 é 0,2. Último termo aqui. Tudo que função de VC. O que eu fiz? Isolei VC. Tudo que tem função de VC. Então, passei aqui o 0,1 para o outro lado. Então, vai ficar 0,1 mais 0,2, fica 0,3. Mais J10 que já tinha antes. Ok? Tudo isso igual a esse 1 sobre raiz de 2 com ângulo 30, que é 0,7071 com ângulo 30. Ok? Aí, aqui, pessoal, simplesmente, né, passei aqui essa impedância para o outro lado dividindo e calculei. Retangular aqui em polar, tá? Em polar deu 0,07068, com ângulo menos 58,28 graus. Calculei o VC1. Esse aqui é o VC1, ok? Tá ali, em cima. Esse valor aqui em polar, tá?
E aqui, para passar para o domínio do tempo, lembra o que eu tinha que fazer? Multiplicar isso aqui por raiz de 2, dá 0,07 vezes raiz de 2, vai dar quase 1 aqui, né, pessoal? Seno do que? Sem t, a frequência, a frequência radianos por segundo era 100, t menos o ângulo aqui, menos 58,28 volts. Ok, calculei a primeira parte, deixa ele reservado. Agora a influência do V2. Então, excluí aqui o V1 e mantive agora só o V2. O V2 era o quê? 1 sobre raiz de 2 com ângulo 90. Posso também escrever como 1 sobre raiz de 2J. Ângulo 90 é o J, lembrem-se que o ângulo 90 representa aqui o J. J representa um ângulo, né, de 90 graus. E o ZC? ZC2, aqui na verdade, tá? ZC2. Porque é da fonte 2, antes era o de 1. ZC2 é o quê? Menos J10 sobre a frequência. A frequência era 50 no segundo caso, tá? Para a fonte V2. Então, vai ficar menos J sobre 5, que é a mesma coisa que menos J 0,2 ohms. Ok? Então, gente, fazendo agora a análise de nós, tá, pessoal? Então, agora para essa análise aqui, eu escolhi assim, essas correntes aqui, tá, pessoal? Então, olha só. V2, vamos chamar aqui de VC. Poderia ter mantido para o outro lado também, tá? Mas aqui, por que eu inverti aqui? Porque faz sentido, pessoal, que essa corrente venha daqui para cá, tá? Ó, porque a fonte está gerando, né? Mas poderia ter mantido outro sentido também, não tem problema, tá? Vai dar uma diferença de ângulo nos valores. Lembra quando vocês, em corrente contínua, quando vocês calculavam uma corrente com um sinal negativo, né? Vocês poderiam inverter. O que é um negativo aqui para a gente quando a gente trabalha em fasores? Deslocamento de 180 graus, ok? No ângulo. Mas então tá, fazendo aqui, definindo minhas correntes, fiz aqui, ó. Essa corrente aqui é o quê? V2 menos VC sobre ZR2, entrando, igual as correntes saindo. Então, é VC menos 0 dividido por ZC. E aqui, VC menos 0 dividido por ZR1. Colocando os valores, pessoal, isso aqui aqui é um mais, tá, pessoal? Aqui não tem menos, é um mais. Então, ajeitando aqui, tá? Só que vai dar um valorzinho diferente. Vou ajeitar ali depois para vocês, tá? Aqui não é menos, é mais. Vai dar um resultado um pouco diferente. Mas tudo bem, aqui é importante a gente perceber o que está acontecendo, tá? Depois eu ajeito aqui no slide para ficar bem correto ali para você. Isolei o VC, né? Então, da análise de nós, isolei o VC. Encontrei aqui, nesse caso aqui, esse valor aqui fasorial. Esse aqui é o quê? O VC2. Devido à influência da fonte 2. Vou aqui e passo para o domínio do tempo. Então, esse slide aqui ficou cheio de erro. Desculpa aí, pessoal. Faltou multiplicar por raiz de 2 aqui, tá? Então, se nós achamos aqui 0,0485 com ângulo menos 149,04, para passar para o domínio do tempo, então, a amplitude eu multiplico por raiz de 2, seno, frequência em radianos por segundo era quanto? 50 radianos por segundo, tá? Então, 50 vezes t, menos o ângulo que nós encontramos ali, menos 149,04. Então, gente, a gente encontrou aqui duas parcelas, tá? Nós queremos achar o quê? VC. VC que tá nesse ponto aqui.
ou seja, a tensão em cima do capacitor VC. Então, a gente calculou, né, as fontes, a influência das fontes em VC separadamente, e agora a gente vai somar. Então, VC vai ser o quê? VC1 mais VC2 no tempo. Fica dessa forma aqui, simplesmente indicando a soma, tá, pessoal? Vocês vão aprender mais adiante que a gente pode representar, né, senos e cossenos através da série de Fourier. Então, uma forma de representar esse somatório seria através da série de Fourier, por exemplo. Como nós não vamos ver isso nessa disciplina, a gente simplesmente deixa indicado os somatórios dos senos, tá? Tranquilo? Poderia aqui simplesmente passei para milivolts para não ficar essa ordem aqui muito pequenininha, né? Vocês também podem passar aqui para milivolts, mas isso aqui é só um detalhe, não é nada demais. Beleza, pessoal?